o músico esqueleto que faz piadas duvidosas, toca violino e ri de tudo. Esse cara esconde uma das origens mais pesadas de toda a história de One Piece. E o pior, o Oda plantou as pistas há quase 20 anos. Elas estavam ali na nossa frente o tempo todo. Hoje eu vou te mostrar quem Brook realmente é, de onde ele veio, o que ele carrega e por que o governo mundial tinha motivo mais do que suficiente para querer ele morto. E quando você entender tudo, você nunca mais vai olhar para ele da mesma forma. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, desce aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e considera se tornar um membro para ter acesso a vídeos exclusivos. No capítulo 1183, Oda fez algo que nunca tinha feito em quase 2 décadas de mangá. Ele desenhou os olhos do Brook. Na verdade, ele nunca tinha feito isso. Pela primeira vez na história, a gente vê o rosto humano completo do músico do Chapéu de Palha, jovem, vivo, cheio de expressão. É um presente para os fãs de longa data, sem dúvida. Mas esse detalhe vai muito além do fanservice, porque quando você vê os olhos do Brook, algo imediatamente te incomoda. Cílios caídos, lábios grossos, um rosto que você claramente já viu antes. E esse detalhe que parece simples é, na verdade, a ponta do iceberg e uma das revelações mais pesadas do arco de Elbaf. E para entender o que o Oda estava fazendo, você precisa olhar com atenção para quem tem exatamente esse mesmo rosto. Os traços de Brook do flashback são idênticos aos de Marshall de Teach, o Barba Negra. Mesmos cílios caídos, mesmos lábios grossos, mesmo cabelo, o mesmo conjunto de traços ao mesmo tempo. E isso importa porque nenhum outro personagem em toda a obra do Oda compartilha esse conjunto visual simultaneamente. Não é estilo de desenho, não é coincidência de arte. Em One Piece, o Oda nunca faz isso por acaso. Mas existe um terceiro personagem que aparece nesse capítulo com exatamente o mesmo visual. E ele é quem conecta tudo. O Rei Ruin. Grande mandíbula marcada, lábios grossos, cílios característicos. Quando você olha para ele, a memória bate na hora. É Barba Negra. É o mesmo conjunto visual e até então pertencia apenas aos membros de uma família muito específica. A família Davy. Há 800 anos existia um pirata chamado Davy Jones, o lendário rei do mundo, antes do governo mundial tomar tudo e reescrever a história. Sua linhagem foi caçada desde então. Os Davy são uma família que o governo mundial quer apagar completamente da existência, e eles têm sido devastadoramente eficientes nisso por 8 séculos. Gold Valley aconteceu exatamente por causa disso. O governo mundial descobriu que havia sobreviventes do clã Davy naquela ilha e foi lá para dizimá-los. O incidente inteiro foi construído em torno da caça a essa família. Rox de Shebeck era um Davy. Marshall de Teach, filho de Rox, também é um Davy. E agora, com as pistas visuais que o Oda deixou no capítulo 1183, tudo indica que o Rei Ruin também era um Davy, o que faz de Hesperia não apenas um reino perdido, mas uma base de refúgio da família mais perseguida do mundo. E é exatamente aí que o Brook entra de um jeito que ninguém esperava. Quando os Chapéus de Palha perguntam ao Brook sobre a sua conexão com Gunko, a Cavaleira de Deus congelada em Elbaf, ele hesita, respira fundo e começa a contar uma história que nunca tinha contado para ninguém, nem para a própria tripulação. Uma história que remonta a 70 anos atrás, bem antes dos piratas Rumbar, bem antes da sua morte, bem antes de tudo que a gente conhece sobre ele. Nessa época, Brook vivia num reino chamado Hesperia, um reino no West Blue, completamente dedicado à música. As ruas eram cheias de lojas de instrumentos, as pessoas viviam em torno da cultura e da arte. E o Brook, com apenas 20 anos de idade, era o líder do esquadrão de ataque da caravana de batalha do reino. Antes de ser músico pirata, Brook era soldado de elite, não qualquer soldado, o mais temido protetor de Hesperia, capaz de derrotar inimigos antes mesmo que eles percebessem que tinham sido cortados. Sim, aqueles mesmos cortes exagerados que a gente conhece do Brook atual,
tão rápidos que as pessoas continuam andando, vivendo, sem saber que já foram cortadas. Mas aqui tem um detalhe que eu acho muito bom. Nessa época, ninguém gostava da música do Brook. Ele cantava pela cidade e todo mundo mandava ele ficar quieto. O guerreiro mais temido do reino era ignorado como músico. A única pessoa que ouvia era a princesa Shuri, de apenas 7 anos. Ela cantava com ele, ouvia suas histórias e os dois tinham uma relação de carinho genuíno. Shuri, 70 anos depois, se tornaria Gunko, a cavaleira de Deus que atacou Elbaf e capturou Brook para escravizá-lo como um músico pessoal. A rainha de Hesperia era Canijo, mãe de Shuri, descrita como uma das 2 grandes estrelas do reino junto com Brook, uma guerreira poderosa, de enorme carisma e com quem Brook era claramente apaixonado, o que gerava situações cômicas com o rei Ruin, que encarava as declarações do Brook como tentativas de conspiração para tomar a sua esposa. E é exatamente com o rei Ruin que a teoria começa a se montar de verdade. Ruin é descrito como o grande benfeitor do Brook, a pessoa a quem Brook diz dever tudo o que é. Mas tem um detalhe no texto original em japonês que o Oda colocou ali de forma muito cirúrgica e que a maioria deixou passar batido. Num determinado momento, Brook se dirige ao rei Ruin e escorrega. Ao invés de chamá-lo de majestade, como qualquer súdito chamaria o seu rei, ele chama de Aniki e se corrige logo em seguida, voltando para o tratamento formal, como se tivesse cometido um erro. Em japonês, Aniki significa literalmente irmão mais velho. É um termo que também pode ser usado de forma casual para chefe ou líder respeitado. E o Oda usou isso de forma intencional, para esconder o que pode ser um fato literal. Brook não escorregou por acidente, ele escorregou porque estava acostumado, porque era natural, porque Aniki era como ele chamava Ruin há anos, porque eles são irmãos. Ruin era o irmão mais velho de Brook. Agora, junta tudo. Ruin tem o conjunto visual exclusivo da família Dave. Brook tem os mesmos traços de Barba Negra. Brook chama Ruin de irmão mais velho no momento de descuido. Se Ruin é um Dave e Brook é o irmão mais novo de Ruin, então Brook não é só Brook, ele é Dave de Brook, da mesma linhagem de Rox de Shebeck e Marshall de Teach, de uma família que o governo mundial caça e extermina há 800 anos. Pensa um segundo no que isso significa. A gente conhece esse personagem há quase 2 décadas como músico esqueleto, as piadas de caveira, a risada marcante. E agora, o Oda está nos mostrando que por trás de toda aquela leveza existe uma das origens mais pesadas e mais conectadas à história central de One Piece que qualquer membro do Chapéu de Palha poderia ter. O músico que ninguém levou a sério era, desde sempre, um dos homens mais procurados da história. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. No capítulo 488, toda a tripulação dos piratas Rumba é dizimada, envenenada, eliminada sem deixar sobreviventes e com o navio abandonado no Triângulo Florian, quase totalmente destruído para que nunca saísse de lá. Em quase 20 anos de mangá, o Oda nunca revelou quem fez isso, nunca sequer nos disse qual organização era responsável. Uma das perguntas mais antigas da obra, deixada em aberto por quase 2 décadas. Mas agora, sabendo que o governo mundial caça os membros da família Dave há séculos, e sabendo que foi exatamente isso que aconteceu em Gold Valley, onde Garlin foi enviado para eliminar os sobreviventes Dave da ilha, a resposta começa a se formar. Foram os Cavaleiros de Deus. E tem uma pista no próprio capítulo 1183 que aponta para isso.
No final do capítulo, o narrador anuncia que naquela época, Hesperia estava em paz. O termo estava no passado indica que algo vai acontecer para tirar essa paz. E esse algo pode ser exatamente a mesma caça que aconteceu em Gold Valley. O governo mundial descobrindo uma ramificação da família Dave e indo lá para eliminá-la. Se Hesperia foi destruída pelos Cavaleiros de Deus para apagar os Dave do reino, e se Brook era um membro dessa família que conseguiu escapar ao se tornar pirata, o governo mundial tinha motivo mais do que suficiente para rastrear o Brook e eliminar qualquer traço dele. Foi exatamente o que aconteceu com os piratas Rumbar, eliminados sem deixar sobreviventes. Dave de Brook apagado da existência. A parte mais assustadora é que funcionou, pelo menos por um tempo, porque o Brook ficou preso no Triângulo Florian por mais de 50 anos depois de ser morto, vagando como alma sem conseguir reencontrar seu próprio corpo, que já tinha apodrecido completamente. Para todos os efeitos, Dave Brook tinha sido eliminado junto com os Rumbar. Ninguém sabia que ele tinha voltado à vida, e por isso, ninguém mais foi atrás dele. Mas tem uma camada ainda mais pesada nessa história, e ela envolve a mulher que Brook amava, a rainha Kandil, a mesma que era a mãe de Shuri. Ainda não tivemos as cores oficiais do seu cabelo, mas como mãe de Gunko e aparecendo com cores claras no mangá, muito provavelmente seu cabelo é azul, igual ao da sua filha. E sabemos desde Gold Valley que Gunko é da família Manmayer, uma das 20 famílias de dragões celestiais. Isso abre uma possibilidade que muda completamente a história de Hesperia. Garlin foi enviado a Gold Valley como Cavaleiro de Deus para investigar e eventualmente eliminar os sobreviventes Dave de lá. No meio da missão, teve filhos com uma habitante da ilha, Shanks e Shamrock, e mesmo assim, no fim, ainda quis levar seus filhos para a Terra Santa como dragões celestiais. Só conseguiu levar Shamrock, mas depois permitiu que Shanks fosse viver lá também. Kandil pode ter feito exatamente a mesma coisa em Hesperia, enviada pelo governo mundial para investigar a ramificação Dave do reino, e no meio da missão teve Shuri com o rei Ruin. Por isso, Shuri foi levada para a Terra Santa depois, porque ela também tem sangue de dragão celestial, assim como Shamrock foi levado por Garlin. Se isso for verdade, Brook passou todos aqueles anos apaixonado pela agente do governo mundial infiltrada no próprio reino que ele jurou proteger. E o que ele acredita até hoje é que Shuri matou o próprio pai, mas isso pode ser só metade da história. A outra metade é que Kandil, a mulher que ele amava, foi quem entregou Ruin ao governo mundial. E Shuri foi levada para a Terra Santa sem culpa nenhuma, assim como Shamrock foi levado por Garlin. Brook passou 70 anos odiando a pessoa errada. Tem um detalhe que eu acho impossível ser coincidência. O refrão de Binks no Sake, a música mais simbólica de One Piece, carregada de significado do século perdido, que aparece em momentos dos mais importantes da obra, é exatamente a risada do Brook e o ho ho ho, porque o refrão de uma música tão antiga e tão carregada de história usa especificamente a risada de um personagem. Vimos o Brook cantando ela no flashback de 70 anos atrás, mas isso só faz sentido em uma situação. Alguém da linhagem de Brook escreveu essa música, um ancestral Dave, talvez o próprio David Jones, e Brook a carregou como um hino pessoal por décadas, cantando ela pela cidade quando ninguém queria ouvir, cantando ela como um músico pirata, cantando ela enquanto vagava sozinho por 50 anos num triângulo esquecido, sem saber o peso real do que estava cantando, sem saber que aquela risada no refrão era a marca da sua própria linhagem. O Oda não escolhe nomes por acaso, nunca escolheu e nunca vai escolher. Em grego, Hesperia era o termo usado para as terras mais ao oeste do horizonte conhecido. Vem das Hespérides, as ninfas da mitologia que cuidavam do jardim do pôr do sol, que ofereciam a última luz do dia antes da noite cair. Hesperia significa a última luz, e Kandil, o nome da rainha, significa vela ou candeia em várias outras línguas. A luz na escuridão, o reino da última luz, governado pela rainha da luz. No capítulo 908, Imu e os Gorosei discutem qual luz precisa
precisa ser apagada no mundo. O padrão é claro, Imu apaga as luzes. O reino de Lulucia foi apagado, e seu nome vem do latim lux, que significa luz. Hesperia se encaixa perfeitamente nesse padrão. Oda escreveu o destino daquele reino no próprio nome do lugar, muito antes de qualquer revelação direta, e a conexão com a família Dave fecha esse ciclo completamente. Se o governo mundial persegue os Dave há 800 anos, e se Hesperia era governada por um rei Dave, ela estava condenada desde o início. O Oda sabia disso quando nomeou o reino. A gente só não esperava e não estava prestando atenção. Brook já morreu uma vez, foi assassinado pelos Cavaleiros de Deus junto com toda a sua tripulação, passou mais de 50 anos preso no Triângulo Florian, vagando como alma sem conseguir encontrar o próprio esqueleto que já tinha apodrecido completamente. O mundo inteiro, incluindo o governo mundial, incluindo Imu, tinha razão de sobra para acreditar que David Brook estava morto. E foi exatamente por isso que ele sobreviveu, porque ninguém vai atrás de um esqueleto fazendo piada em um navio fantasma. Ninguém imagina que aquele músico que ninguém levava a sério na cidade de Hesperia, aquele cara que todo mundo mandava calar a boca quando cantava, era o último sobrevivente de uma linhagem que o governo mundial caça há 8 séculos. Ele estava no Tousen Sunny o tempo todo, tocando violino, rindo de tudo, guardando em silêncio uma das origens mais pesadas de toda a história. O Oda sempre soube o que estava fazendo com esse personagem. Antes mesmo de Luffy decidir que precisava de um cozinheiro, ele já queria um músico. Brook estava planejado desde aquela época, e quase 20 anos depois, estamos finalmente entendendo o peso de tudo aquilo. Então me diz uma coisa, se o governo mundial descobrir que Brook está vivo, ou pelo menos mais ou menos, que David Brook está navegando ao lado do filho do dragão revolucionário em direção a Laugh Tale, o que você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião, as suas teorias, e a gente continua debatendo. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se chegou até esse momento do vídeo, ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixa o teu like e clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela para continuar maratonando. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.